Ok? Evangelho de Mateus, capítulo 18. Diz assim: se o teu irmão pecar contra você, vá a sós com ele e mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais 2 ou 3, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como um pagão e publicano. Eu digo-lhes a verdade: tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde estiverem reunidos 2 ou 3 em meu nome, eu estou ali no meio deles. Te louvamos, Pai, pela tua graça e bondade. Te louvamos, Senhor, por nos contar, Senhor, dignos de ser participantes do teu reino. Te louvo, Pai, por participar, Senhor, de uma igreja vibrante, adoradora, Senhor, e cuidadora. Obrigado pela tua graça e pedimos também que o Senhor continue nos sustentando, Senhor. Nós precisamos do Senhor e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, por gentileza, pode se assentar. Muito bem, irmãos, nós temos um texto aqui bastante didático. E bastante importante, que muitas vezes nós o negligenciamos, porque alguns versículos no nosso contexto, na nossa vida e caminhada no Evangelho, eles acabam sendo destacados por conta de nós citarmos ele fora de contexto. Até agora eu estava trabalhando com os irmãos na EBD, o texto de Romanos, a gente conhece: Deus é por nós, quem será contra nós? Mas a gente precisa saber onde o texto está inserido, né? Então é importante nós considerarmos um texto no seu contexto. E esse texto que nós lemos aqui, nós conhecemos, e muitos de nós conhecemos a parte que diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. Mas a gente não sabe o que vem antes ou depois, e isso pode causar um certo prejuízo, né, na aplicação ou na aplicabilidade do texto. Muito bem, então eu li aqui uma unidade exegética, uma parte, e eu preciso trabalhar esse texto aqui, e creio que o Espírito de Deus nos conduzirá aqui à compreensão dele. O texto ele fala sobre o perdão. Então, evidentemente, tudo que eu ler aqui tem que ser necessariamente perdão. Eu não posso tomar um texto, o versículo do texto, e aplicar em qualquer outra circunstância. Então, a unidade, qual é a unidade? Ele começa falando sobre perdão, e ele tem que terminar falando sobre perdão. E o que está no meio tem que ser, de alguma maneira, entendido no perdão também. E aí, Jesus ele vai se valer de uma tradição que já se utilizava ali na comunidade judaica, que deriva ali, né, dos textos do Antigo Testamento, acerca de como proceder com a ofensa dos irmãos. E é claro que quando nós estamos trabalhando a questão do reino de Deus, e evidentemente que agora o nosso tema são os súditos do reino de Deus. No momento anterior, nós trabalhamos a capacidade do reino de Deus existir por si mesmo. Por quê? Porque a cabeça, o governo desse reino é de Deus. E nós, enquanto agora súditos, nós precisamos de fato, de verdade e com honestidade, entender que enquanto súditos, nós temos problema de relacionamento. Enquanto nós estivermos aqui, isso é natural. Então nós precisamos de um método bíblico, corroborado por Jesus, da comunidade judaica, do Antigo Testamento, para a gente aprender a extensão da aplicabilidade do amor. E é sobre isso. A primeira coisa que nós vemos aqui, a partir do verso 15, é que no primeiro momento, o mínimo de publicidade é importante. Quando nós temos dificuldades, e nós temos dificuldades, todos nós temos. E quando o grupo de pessoas vai aumentando, é claro que, eu vou usar um termo aqui que é usado no Antigo Testamento, né? Que serve. Quanto mais pessoas, mais gente vai chegando. Tem uma tradução que chama de populacho. Vai chegando mais gente, e quanto mais ajuntamento, mais dificuldade. É evidente, são relações naturais da vida. A questão não é não tê-las, a questão é como resolvê-las. Então, evidente,
Tem que termos honestidade aqui. Então, quanto menos publicidade, melhor. Só que nós temos que admitir que em algum momento não é possível não tornar público a coisa. E aí Jesus, então, ele vai dizer como é que nós temos que resolver isso. Outra coisa importante que nós devemos receber, aprender, é que, antes de trabalhar no texto, é que nós somos ofensores também. E, aliás, na maior parte do tempo, nós somos ofensores e não ofendidos. É claro, como já dizia o poeta, todos têm suas próprias razões. Mas é evidente que as nossas razões, elas são unilaterais. E nós enxergamos só aquilo que nós queremos enxergar. A nossa natureza, a inclinação pecaminosa é assim. Então nós precisamos entender que o ofendido, ele deve ter a consciência que ele está sofrendo aquilo que ele faz o outro sofrer, e o que ele faz também com Deus. Porque Deus também sofre com o nosso comportamento. É claro que a ideia de sofrer é que você tem um exagero poético, essa coisa toda, mas na cruz de fato. Então quando nós somos ofendidos, o que o outro, ou o que eu estou sentindo, a minha consciência, a minha perturbação emocional, a minha angústia, eu devo projetar dizendo assim, é mais ou menos isso que o outro sente quando eu provoco algum tipo de dificuldade de relacionamento em relação a ele. E nós somos bons para isso. A nossa bondade é tanta que a gente nem percebe o que faz. A gente costuma dizer que quando a gente faz uma coisa sem pensar, que a gente já está bom naquilo. Não é? Quando está no automático, quando você não pensa para fazer, eu domino o assunto. É assim. Quando você começa a desenvolver algum tipo de habilidade, seja ela em qual campo da ciência humana, do comportamento humano, você começa com dificuldade. E quando você não pensa mais para fazer, significa agora eu sei tanto que eu não, já está linkado a coisa. Dirigir é assim. No começo eu lembro que meu pai começou a me ensinar a dirigir. Ele, moleque, você esqueceu de fazer isso, né? Ele falava carinhosamente depois da frase, moleque, faz direito, né? Eu entendia o que ele queria dizer. Hoje eu não penso mais o que eu estou fazendo. Aí alguém diz assim, deveria pensar mais. É verdade, né? Mas eu já sei mais ou menos o que eu estou fazendo. E então, se isso é verdade, e é verdade, eu faço tão bem ofender os outros que eu nem penso mais. Eu ofendo e nem sei que eu estou ofendendo, porque eu já sei fazer. Então, quando eu sou ofendido, eu sei que você também é bom nessa coisa, como eu sou bom. E aí eu falo, puxa, eu estou ofendido. É isso que você sente quando eu te ofendo. E é isso que Deus sentiu na nossa ofensa maior, que é o pecado original, e ele vem tendo desdobramentos. Então, o texto vai mostrando que é impossível não ter dificuldades de relacionamento. Aliás, até o autor de provérbios, o Eclesiastes, ele vai juntando um monte de provérbios, ele é um colecionador de provérbios também. Ele vai dizer assim que ferro com ferro se afia. A ideia de bater um ferro no outro já vai ficando bom, né? Mas afiar para a utilidade do trabalho, não para cortar mais o outro. O problema é que essa coisa toda a gente sabe usar e manejar de acordo com os nossos próprios interesses. E aí, de novo, a questão de que ele é automático. Agora, o texto está mostrando que se o irmão pecar contra você, vá a sós com ele e mostre-lhe o erro. Irmãos, como é difícil esse negócio aqui. Esse negócio aqui, eu não vou falar de forma direta, mas os irmãos vão entender. Ele é quase uma violência sexual, quando o outro não quer, e é violência, né? Isso constrange. Essa é a palavra no Novo Testamento que é usada quando você é ofendido. Você quase foi violentado sexualmente. Porque isso nos constrange, não tem nada mais aviltante do que você ser molestado na sua intimidade. E nós nos sentimos assim, e quando precisa tratar isso, para tratar isso com o outro é difícil demais. E Jesus diz assim, se o seu irmão pecar, vá a sós com ele e mostre o erro. Não jogue no ventilador, fale com ele. O ofendido não deve procurar o ofensor para desabafar e humilhar. Mais uma vez, isso a gente sabe fazer. Deve ser procurado com o objetivo de buscar uma solução para o problema. O objetivo é evitar, no caso aqui da igreja, evitar o quê? As divisões na própria igreja, porque a igreja é um organismo, e quando o organismo está dividido, o corpo dividido, ele sangra.
E um corpo que sangra, ele não tem a sua atividade normal. Um corpo dividido, um corpo machucado, ele vai perdendo a sua força. Eu lembrei do meu pai de novo, né? Eu disse agora há pouco, meu pai é meu herói. E por que ele é meu herói? Pelas surras que eu tomei dele quando eu era pequeno. E isso eu não estou brincando não. Se tem uma coisa que me faz o meu pai ser meu herói, é pelas surras que eu tomei. Benditas surras. Se não as fossem, irmãos, eu não estaria aqui. Meu pai tinha um lema. Ele olhava, moleque, ele me chamava, com essa mão eu te dou pão, mas com essa eu te dou bofetão. Ele era um poeta da vida, ainda é, né? E eu lembrei dele, há pouco tempo atrás ele não passou bem. Meu pai é um senhor muito vigoroso, muito forte, ele trabalha aqui, tem uma chácara, ele é o tempo todo. Você tem uma ideia, quando ele não tem nada para fazer na chácara, ele vai carpir a rua. Eu falei, pai, você não entendeu, vai descansar, né? Vai carpir, você não é funcionário público, a prefeitura manda alguém aí. E ele teve um problema de hemorragia, e ele ficou mal. E aí eu saí aqui, estava aqui inclusive, eu saí correndo para pegá-lo aqui no interior. E aí quando eu cheguei no pronto-socorro, ele caiu. Ele ficou prostrado no chão, ele não conseguia se levantar. Eu falei, meu pai, eu estou perdendo meu pai. E aí a gente descobriu que estava com um sangramento, porque por causa do sangramento perdeu força. E essa ideia que me veio agora, um corpo dividido, ele vai sangrando e vai perdendo a sua vitalidade. Vai perdendo, um corpo dividido, ele vai perdendo os seus nutrientes, as proteínas e tudo que precisa para criar a explosão da força, para que o músculo, o corpo, os órgãos reajam. Então o objetivo na igreja é resolver as demandas particulares. E nós precisamos, todos nós precisamos. Um exemplo de uma igreja que não resolveu os seus problemas foi a igreja de Corinto. Um dizia, eu sou de Paulo. E outro, eu sou de Apolo. Eu sou de Pedro. Eu não sou nem de Paulo, nem de Apolo, nem de Pedro. Eu sou de Jesus. Igreja carnal, que tem partidarismo. Igreja que haja conforme as suas vontades inclinadas às suas ideologias. É uma igreja que não está disposta a resolver as suas demandas, suas pecuinhas. Eu estava num lugar há pouco tempo atrás e eu estava pregando. E eu sei que não sou bem quisto para algumas pessoas, como todos nós. E a cada frase havia uma piada. E a expressão corporal dava para ser lida da onde eu estava para o fundo da igreja. E você não sabe como aquilo me moía. Mas eu entendo que Deus vai dirigindo todas as coisas. E num dia a coisa vai ser resolvida. Mas a dificuldade de chegar e falar, não faça isso, né? Se tem alguma coisa, vamos tentar resolver. Mas é uma dificuldade resolver isso. Isso incomoda. Isso é ruim, isso é desgastante, vai tirando a nossa energia. E aí, então eu tenho que pensar, eu devo ter feito isso com alguém também, de alguma maneira. E como eu sou bom, eu não percebi, porque está no automático. Agora o objetivo não é ser como a igreja de Corinto, dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Não, a coisa não é assim, a ideia é do corpo. E Paulo vai resolver isso lá na igreja, lá na celebração da ceia, vai dizer assim, vocês são carnais. Porque há divisão em vocês. Você deve sondar o seu coração antes de participar da ceia. Porque vocês têm partidarismo. Vocês não podem nem participar da festa ágape, porque vocês não sabem resolver as suas demandas. Então esse princípio para resolver as demandas, ela considera a necessidade do amor ao próximo. E o interessante é que a ideia de amor no texto bíblico não é ideia de sentimento. O sentimento, ele engana. O sentimento, aliás, Jeremias vai dizer, enganoso é o coração do homem. E aí você tem uma ideia de uma inclinação de sentimento. A ideia de coração, de sentimento, de amor no Novo Testamento, até no Antigo Testamento, não é uma ideia de esperar sentir, amar para tomar atitude. A ideia de uma atitude mesmo não gostando da pessoa naquele momento. Você está gostando dele? Não estou muito não, mas eu estou tendo uma atitude de amor. Porque amor é decisão, não é sentimento. A gente diz assim, eu não estou sentindo em perdoar ela ou ele ainda não. Mas quem disse? Você tem que sentir.
Se esperar sentir, não vai sentir nunca. Porque você vai maquinando mais e aí o coração, ele é um terreno que as ervas daninhas, elas brotam muito rápido. Se você esperar sentimento, não há condições de ter comunidade. Por isso que amor não é sentimento, é atitude. É mais ou menos assim, eu tento explicar mais ou menos assim. O irmão está precisando de alguma coisa, só que naquele momento eu quero esganar ele. Faz o seguinte, pega essa cesta básica, dá para ele lá. Eu estou amando sem gostá-lo, percebe? Porque se eu esperar o meu coração para amá-lo, não vai dar certo, irmãos. Então, amor é atitude. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus não estava assim, oh, como eu amo tanto vocês. Oh, meu Deus, eu estou apaixonado, perdido. Não é isso. Se você ler o versículo anterior, ele fala da ira. Então Deus, mesmo irado com o nosso pecado, ele tomou uma atitude de amor. Então amor não é esperar o seu coração dar o sinal verde. Vai e ame agora, porque agora está tudo bem. Não, é uma atitude. É mais uma vez que o Novo Testamento usa aquela palavrinha que ela é uma violência contra nós mesmos, como se invadisse a nossa privacidade mais íntima. Isso para nós é uma violência que nós cometemos conosco mesmo. Eu não estou amando agora, mas eu tenho que fazer isso. Oh, que benção. É assim que ele diz. Mas até chegar a isso, demora demais. Então esse princípio, ele considera a demanda da necessidade do amor prático, não do amor sentimento. Interessante que essa ideia que está aqui, ela já deriva do Antigo Testamento, da ideia de você não pode acusar ninguém se não tiver 2 ou 3 testemunhas. Você não pode simplesmente deixar ela falar assim, eu estou acusando tal pessoa e vamos para o tribunal. Tem que ter no mínimo 2 ou 3 testemunhas. Isso perpassa pelo texto todo. Vai chegar em Apocalipse para corroborar tudo, diz assim, ó, vai ter 2 testemunhas e tem todo aquele conceito teológico, mas não importa, tem que ter 2 testemunhas para corroborar, para que um tribunal seja validado, para que não haja uma perversão jurídica. Então 2 ou 3 testemunhas que seja idônea, conhecida pela comunidade, para que a demanda seja, o processo judicial seja declarado aberto. Então vamos resolver aqui com as testemunhas. Então na comunidade judaica era considerado erro grave repreender um irmão em público, se não resolvesse particularmente com ele primeiro. E Jesus, tomando esse princípio, diz assim, ó, primeiro vá a sós. Não deu certo, chama mais 2 ou 3. Tinha um ditado, um pensamento judaico, mais ou menos assim, no tempo de Jesus. Ninguém pode repreender com palavras duras, que cheguem a fazer mudar a expressão do rosto de outrem. Porque qualquer que faz o rosto de seu amigo empalidecer em público, não tem herança no reino vindouro. Olha a seriedade disso. Há um outro comentarista que ele vai trabalhar a questão da coisa. Esse fala aqui de empalidecer, né? A ideia de pálido, a ideia de sumir o sangue. Mas tem outro que diz que o sangue aparece. E a expressão é mais ou menos assim: quando o sangue de alguém se derramar dentro dele mesmo. Fala, mas como é que o sangue de alguém se derrama dentro dele mesmo? A ideia de você ficar vermelhinho de vergonha quando você é repreendido perto de alguém. Então você diz assim, você fez isso. Aí você fica vermelhinho, a ideia do quê? O teu sangue derramou dentro de você mesmo. Você ficou com vergonha. Então você tem essa cerca da moral e da moral judaica e da graça de Deus para preservar a dignidade do outro, mas você não pode não repreender. Só que a coisa ela tem que tomar outras instâncias jurídicas. Mas antes disso, só para corroborar aqui, essa ideia de 2 ou 3 reunidos, Deuteronômio, de onde deriva toda a lei, 19:15, diz assim, ó, uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de algum crime ou delito. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 pessoas. Não pode simplesmente acusar, depois de vencido o primeiro processo. Então tem que ter 2. E isso, os apóstolos, o Novo Testamento todo, ele vai se valer disso. Por exemplo, Paulo em 2 Coríntios, capítulo 13:1, ele diz assim, ó, toda questão, irmãos de Corinto, precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Não é assim, falar de qualquer jeito e não ter testemunhas. Tem que falar, tem que ter 2 testemunhas idôneas. E aí o texto ele segue, né? Depois de vencido aí o versículo 15 e 16, o verso 17 ele tem uma proporcionalidade um pouquinho mais angustiosa de trabalhar. Mas ele está aqui, precisa ser trabalhado. Se ele, o ofensor,
se recusar a ouvi-los, conte à igreja. Mas aqui não é a ideia daquilo que de fofocar, vamos sair com... Não. É reunir a assembleia e vamos resolver. Sempre preservando, irmão, não jogá-lo, né, na arena para ser devorado. Só que a coisa fica mais grave e ele diz assim: se eles se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E mesmo assim, se eles se recusar a ouvir, trate-o como pagão e publicano. E aqui então a coisa ela vai num nível de ofensa moral impressionante. Porque um judeu não admitiria de jeito nenhum ser tratado como um gentio. Era uma ofensa moral, era como se dissesse que a pessoa ela não tem condições morais, ela é uma lepra moral. Ele é um escárnio, ele é um ódio, não pode participar da nossa comunidade porque ele não aceitou a correção. Exclua-o, ele é um pagão. E pagão não deve ser contado entre nós, ele é um publicano. Eles tinham um ditado mais ou menos assim. Alguém perguntava, ou retoricamente perguntava: qual é o animal mais asqueroso? Aí as pessoas diziam: no campo o urso e o leão, e na cidade o parasita e o publicano. Parasita é parasitas que andam do lado da comida, só está parasitando. O publicano é assim, por quê? O publicano ele arrumava uma boquinha de cobrador de impostos, o homem público, publicanoi, e ele pegava o dinheiro dos seus irmãos e entregava na mão dos romanos. Sem contar o contato com alguém impuro, porque romano não participa da cerimônia judaica. Então, se você não aceitou o perdão, você é um pagão e um publicano. Não deve estar entre nós. E está resolvida a assembleia. E todos digam amém. Está lido a lei. É assim que nós devemos extirpar no nosso meio. Vamos vencer as instâncias. Só que o amor de Deus, ele nos surpreende. E Jesus, ele continua no verso 18 e transcende a dinâmica do perdão humano. E ele diz: eu digo-lhes a verdade. A palavrinha aí é amém. Amém, amém. A gente traduz aqui, eu digo a verdade. Ele vai dizer assim, ó, até aqui você está seguindo as instâncias normais. Mas agora eu vou mostrar como que a gente deve fazer. Nossa realidade, ela é ordinária, é assim. Mas extraordinária agora se aplica. Eu digo-lhes a verdade. Tudo que vocês ligarem na terra, será sido ligado nos céus. E tudo que vocês desligarem na terra, terá sido desligado no céu. Bom, antes, porém, dessa ideia de transcender aqui, esse versículo 18 está mostrando o quê? Que isso já foi dito lá no capítulo 16 por Jesus, mostrando o quê? Que o corpo, a igreja que vai nascer ainda, né? A igreja não existe aqui no Evangelho de Mateus, né? Dinamicamente falando. O texto foi escrito depois, mas a ideia, a gente está vendo que Jesus não morreu ainda, a igreja, ela ainda não está inaugurada nesse aspecto. Bom, então, qual a ideia de ligar na terra? Não significa que a exclusão judaica condenou a pessoa, esses meandros da moral, do perdão, que a pessoa ela está lançada no fogo eterno, não tem mais perdão. Não é isso. A decisão da eternidade está nas mãos do Senhor. É Ele que decide. Não somos nós que decidimos por assembleia quem vai ser eliminado do nosso contexto e eternamente perdido, como se não fosse digno de participar, inclusive, da eternidade. Não é isso que ele está dizendo. O que Jesus está dizendo, e ele volta a corroborar aqui, e tudo vai apresentando no Novo Testamento, a ideia de que nós somos o corpo de Jesus, e o corpo ele tem movimento porque o comando vem da cabeça. A minha mão ela não tem movimento voluntário, ela movimenta por conta do meu cérebro. É isso, a igreja não tem vida própria, ela se movimenta por conta da cabeça. É por isso que eu digo que antes de estudar eclesiologia, você tem que entender cristologia. Se não entender como pensa a cabeça, você não vai conseguir entender o movimento do corpo. Se o corpo ele se movimenta independente da cabeça, não é igreja, porque a igreja de Jesus se movimenta com um comando que vem da cabeça, que é santa, que é Jesus. Isso está dizendo que ele está de forma mística, fundido na natureza da igreja. E a igreja recebe uma autoridade, essa ideia de ligar e desligar é a ideia de permitir e proibir, mas não no âmbito do desdobramento eterno, porque o desdobramento eterno está na cruz de Jesus.
A ideia de permitir e proibir é dentro de uns limites da ética e moral, o que a igreja vai permitir o procedimento. Ó, isso aqui a gente não quer aqui, tá bom? Então o nosso jeito de proceder aqui não pode. Resolveram isso? Vocês estão resolvendo isso porque vocês têm o quê? A influência mística de Jesus. O corpo tem o quê? A presença de Jesus. Então se vocês decidiram aqui, está ligado lá. Vocês fazem o limite do comportamento ético. Então, está aprovado aqui, está aprovado lá. Não está dando o direito papal aqui, que alguém tem o direito. O que eu disser aqui está ligado lá. Se você não percebeu, Jesus só tem um. Nós somos corpo dele. Tudo é ramo, é galho, que está ligado no tronco, de onde vem a vida. Então nós não temos a autoridade de determinar isso ou aquilo. Em comunidades nós definimos alguns limites, com parâmetros da ética e da moral, o que é permitido e o que não é. Varia um pouquinho de cultura para cultura, mas é isso. Resolveram isso daqui? Bacana, então está resolvido. Ligou aqui, está ligado lá. Não tem nenhum problema. É o jeito que vocês vão viver, que não fere a dignidade humana. Resolvido. Limita-se por aí. Está resolvido. Aí então agora o verso 19, Jesus vai fazer uma releitura. E agora então eu passo a ler a parte final aqui. Jesus disse assim: também lhes digo. O texto de Mateus vai mostrando que Jesus é o novo Moisés. Porque para Moisés a lei tem autoridade. Lembra que quando Jesus nasce, ele tem toda uma analogia com a vida de Moisés. Moisés foi para o Egito, ia morrer na infância. Você pega a vida de Jesus, ele foi para o Egito, foi perseguido. Você tem uma analogia, como se dissesse para os judeus: ó, esse aqui é o novo Moisés. Então ele lê a lei, ele reinterpreta a lei, porque a lei que foi dada para Moisés ela tem importância, mas agora, esse que nasceu, que encarnou, ele é o novo Moisés, ele é o profeta que foi revelado lá, que foi profetizado lá em Deuteronômio, por exemplo, ele é o profeta. E Jesus então, ele reinterpreta a lei. Por isso que no Sermão do Monte ele vai dizer assim, ó, matar alguém, na lei é isso, não matarás. Você não pode pegar e matar alguém, bater nele na cabeça dele e matou. Não, agora, matar é se você odiar alguém, você já é assassino. Está lá no Sermão do Monte. A linha da moral não é mais aqui, da lei, ela transcende. Porque se você tem ódio por alguém, você já é assassino, e o assassino não é do reino de Deus. E quando você lê, você fala: meu Deus do céu, eu não sabia nem que eu era assassino, porque quantas pessoas eu já odiei. Ele diz assim: não adultera. Lembra que foi dito por Moisés, não por Moisés, mas por meio de Deus, ele o sendo como instrumento. Não adulterarás. E adultério ali é a questão da coisa efetuada mesma. Você não, agora não é mais assim não. O adultério agora, se você olhar para alguém que não seja o seu marido ou mulher de forma impura, você já é adúltero para Deus. Está todo mundo perdido. Ele vai dizer assim: não faça a tua mão, que você faça uma mão, não saiba a outra. A gente tira foto e põe na rede social. Não é assim. Ele fala: e agora? Ele diz assim: para ser meu discípulo agora, o nível da moral é outra. E a gente fica desesperado. Ele fala assim: não tem problema não. Pedi, dar-se-vos-á. Bater e a porta vai se abrir. Porque o pai terreno, que ele é bom, mas não é tão bom assim, ele dá coisa boa. Imagine o pai celestial, o que ele não pode. Então, não desista. Eu sei que você, agora diante de Deus, porque ele é onisciente, você é assassino por conta dos seus pensamentos e não resolve a sua ira. Paulo vai dizer isso, aproveitando os salmos, vai dizer o quê? Ireis e não pequeis. Não deixa o sol se pôr, você está irado ainda. Não vá dormir irado, porque você fica maquinando como pagar a ira no outro dia. Resolve a sua questão da ira aí, senão você vai ficar maquinando. Não deixa o dia acabar. É aquilo que os puritanos diziam: o pássaro pode voar, a tentação ela pode estar sobre a sua cabeça, mas você pode impedir dele fazer ninho lá. Então a gente tem que dar um jeito de resolver, não vá dormir irado. O problema é que isso é difícil demais. E aí então estamos todos condenados. Jesus então ele vai dizer assim, pedir, dar-se-vos-á. O Lucas vai ajudar. O que é para pedir? O Espírito Santo. Que é o Espírito Santo que ajuda você a vencer isso. Você sozinho não tem como. Então eu digo o seguinte: quando eu erro sou eu mesmo. Mas quando eu acerto é o Espírito Santo que acertou por mim. Porque se fosse eu estava lascado, eu estava perdido.
Então não tenho que me vangloriar. E Jesus então ele reinterpreta, agora não é mais só assim, vá a sós, depois 2 ou 3, depois a comunidade, não aceitou? Pagão e publicano. Eu também lhes digo, se 2 de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Lembra que a questão toda aqui é o perdão. Se 2 estiverem reunidos em meu nome, a questão é jurídica, a questão aqui é do perdão. A comunidade disse, pagão e publicano. Mas 2 irmãos se constrangem tanto e diz assim, ele mereceu. Ele deveria mesmo, porque é assim que tem que proceder para extirpar o mal. E se não tem disciplina, se não tem correção, a gente fica frouxo, como eu disse do meu pai. Se meu pai não me corrigisse, o que seria de mim, meu Deus? Eu disse isso, eu falei na escola dominical hoje para alguns irmãos. Eu não conto com vanglória, eu conto com vergonha. Um dia eu quis ficar com o troco do pão, eu disse para minha mãe que o pão aumentou. Mas a minha intenção era ficar com o troco. Ela disse, beleza. A hora que seu pai chegar, você conta para ele. Eu falei, pelo amor de Deus, mãe. A semana que vem vai fazer outra coisa, eu contei tudo. Porque se ele não me corrigisse, eu não estaria aqui hoje. Uma das maiores bênçãos que existe é a vara da correção de Deus. Hebreus 12 vai dizer o quê? Que o pai que não corrige não ama o filho. E bendita é a vara que está na mão de Deus, que chega para nos açoitar, para nos tornar gente de verdade. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o Senhor, pela vara da mão que está, da vara que está na mão do santo. Ele julga bem. E Jesus ele vai dizer, também lhe digo, se 2 estiverem aqui e concordarem em qualquer assunto acerca desse que foi excluído, eu estou com vocês, não estou com os outros. Não é que não está com os outros, mas ele está dizendo o quê? Se 2 concordarem e ir atrás daquele que pecou para cuidar do irmão, eu não estou com a comunidade, eu estou com os 2. É mais ou menos assim. Foi excluído, mas ele deve ser guardado, porque é no momento que a gente está mais sangrando, que a gente está mais frágil. E aí 2 falam assim, vamos cuidar dele. Jesus está dizendo assim, conte comigo, a Assembleia aprovou. E eu corroboro com isso. Mas eu estou com os 2, vamos atrás dele? Beleza. Porque concordar com a disciplina não é estipar. Nós falamos de disciplina de irmão. Só que irmão que não é corrigido, ele se torna cada vez mais de natureza maligna, incorrigível. Por isso que todo mundo precisa ser pastoreado por alguém. Por isso que todos nós precisamos de alguém que esteja nos olhando. Por isso que Provérbios vai dizer que o amigo de verdade corrige o irmão. Nós precisamos a todo tempo, porque nós não temos autonomia, não temos competência moral para viver de forma autônoma. Se você disser assim, a vida é minha, eu faço o que eu quero, eu sinto muito, você não chega no final de semana, que se você fizer tudo o que você quer, você está debaixo da ira de Deus. Bendito os limites da graça, bendito os limites da santidade que nos protege. A santidade de Deus se mostra por meio da correção protetiva. E Jesus então ele diz, mas também lhes digo, se 2 de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto qual pediram, isso será feito, pois onde, verso 20, se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Então agora, qual é o limite do perdão? Inesgotável. E quem que está ouvindo isso daqui? O Pedro. O Pedro, ele toma a frente, eu não li o texto, só vou mencioná-los. Se você tiver com o texto aberto, o verso 21, olha o que o Pedro vai dizer. É lógico que ele vai dizer o que está dizendo aqui, o que está registrado, a partir desse meandro jurídico aqui. O Pedro, ele diz assim, tá Jesus? Verso 21, então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes eu deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Causa uma dúvida em Pedro. E Jesus, e aí então? Quantas vezes eu tenho que perdoar? Aí o próprio Pedro, para parecer um pouquinho melhor que todo mundo, ele diz assim, até 7, como se dissesse, não são só a primeira instância, a segunda e a terceira, até 7, né Jesus? Eu sou o cara.
Eu vou perdoar até 7, tá bom? Vamos transcender as instâncias. Aí Jesus fala assim, verso 22. Jesus respondeu. Irmãos, e quando Jesus vai responder, irmãos, a coisa fica sempre mais séria. Ele diz assim, eu lhes digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. A ideia aqui não é um número, mas a ideia é a impossibilidade, ou a falta de limite. Não tem limite, é perdoar. Mas até ele, difícil. Você percebe que, quando Jesus interpreta a lei, o Pedro, ele fica em dúvida. Que negócio é esse? Ficar perdoando o irmão? E aí Jesus fala, é verdade. Aí ele conta uma parábola. Sabe, tinha um sujeito que ele tinha uma dívida enorme. Ele não podia pagar. Aí Deus mandou o filho dele, parafraseando, e pagou a dívida dele. Falou, obrigado, você pagou a minha dívida, ela era eterna. E esse mesmo sujeito, que teve a dívida perdoada e celebrou, quando ele encontrou alguém que tinha uma dívida pequenininha, ele pegou pelo colarinho, paga. Esse sujeito aí, ele anulou o perdão daquele maior ali. Ele não tem perdão, porque ele é ingrato. Qual a extensão do perdão da igreja? Do tamanho que você sentiu o perdão do amor de Deus por você. É difícil para nós lidarmos com essa relação do amor eterno. Porque quando a gente vê notícia de pessoas sem escrúpulo algum, que fazem o que fazem, com quem fazem, sem conhecer e sem ser participante do contexto, a gente fica com ódio mortal, porque ele fez isso com a criança. Mas até esse encontra perdão na cruz. Imagine o irmão que peca com a gente. O tamanho do amor e do perdão que o outro deve receber de nós é o tamanho do perdão que eu senti da cruz. O que define a sua capacidade de perdoar é a capacidade do perdão que você recebeu, que eu recebi. Isso coloca em xeque, de fato, o sentimento que nós temos do amor de Deus para nós. E eu termino aqui dizendo que Deus possa nos fazer perder no oceano do amor. Só tem um jeito de suportar o outro, esse pagão, esse publicano, se perdendo no oceano da graça do amor de Deus. Que Deus nos ajude a sentir uma gota do oceano do amor, uma fagulha do fogo que purifica os pecados. Se uma única fagulha cair na sequidão do meu pasto seco da minha alma, ela incendeia todo o meu ser. E quando ela incendeia, nós temos condições, difícil, verdade, mas de perdoar qualquer ofensa. Que o Senhor nos ajude a caminhar no caminho da disciplina e oferecer o perdão para todos, inclusive receber, porque em algum momento eu também sou pagão e publicano aos seus olhos, mas você também é, algumas vezes para mim. Que possamos entender isso, que quando eu sou ofendido, é o sentimento que eu provoco em você, quando eu ofendo você. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda, Senhor, a viver essa verdade do Evangelho, que as nossas ofensas não cheguem às raias dos limites que chegou a igreja de Corinto, que se reunia não para o bem, mas para o mal, para defender as suas ideologias, defender o seu partido e a sua preferência. A nossa preferência no teu reino não vale. O que vale é a tua vontade. Que o Senhor nos ajude e nos dê um coração aptos a perdoar. Não é fácil. Tanto não é fácil que o Pedro ficou tão confuso. E o Senhor contou uma historinha para ele, acerca do credor incompassível. Senhor, quando nós estivermos nessa atitude, o Senhor sabe contar historinhas para nós também. Historinhas que calam, que fixam no âmago da nossa existência, para a gente entender o tamanho, se é que é possível, do perdão que está na cruz, para que de lá possamos perdoar os ofensores. Obrigado pela tua graça, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.